Vamos! Sejam muito bem-vindos ao Recalculando Rotas, o podcast onde a gente desbrava as aventuras e desventuras da geração Y. Pessoal que busca equilíbrio, sentido da vida, autenticidade. Eu sou Mariana Marques, sou psicóloga, cheia de história para contar, metáfora para te ajudar e para a gente conversar sobre tomada de decisão na vida e na carreira. Hoje eu estou aqui com a Gabriela Almeida, Gabi. Se apresenta, Gabi. Pode me chamar de Gabi. Estou me formando em psicologia esse ano. Também sou aspirante analista do comportamento ou behaviorista, como a Mari fala. Estou aqui acompanhando esse podcast hoje, mas pode ser que tenha outros formatos também. Com toda certeza. Já vou antecipar para todo mundo. Esse podcast, Recalculando Rota, ele vai vir de vários jeitos. Por quê? Porque eu sou assim. E porque a vida é assim também. A nossa carreira vai mudando, a nossa vida vai mudando. Num determinado momento da vida a gente gosta de um tipo de música, em outro momento de outro. E nós nos transformamos e eu quero que você se sinta muito à vontade ao me ouvir em vários formatos e que eu fique também muito à vontade para fazer vários formatos. E já começa com uma dica legal aí de tomada de decisão. Para a gente sustentar uma escolha, essa escolha tem que estar pertinho de quem a gente é. Senão, a gente desiste. Planos inacabados. E vai ficando um monte de coisa para trás. Isso tem muito a ver com os nossos valores, né, Mari? Está totalmente ligado aos nossos valores. E também com a dose de autoconhecimento que a gente tem, né? Eu penso que uma característica minha, conforme eu fui me desenvolvendo e amadurecendo, as minhas escolhas ficaram mais próximas dos meus valores e de quem eu sou, porque eu me conheço mais. Então, ficar aqui à vontade para dizer, olha, vai ter vários formatos, ficar aqui à vontade para falar isso, tem muito a ver com quem eu sou. Mas isso não aconteceu em outros momentos. Já revelo o momento confissão. Em outros momentos eu tinha ideias que se enquadravam em alguns formatos, em alguns modelos, mas isso não era sustentável mesmo, não permanecia, né? Tinha um pico e depois morria na praia. E aí, Mari, antes da gente começar, mesmo já tendo começando, eu tô muito curiosa e eu quero muito que você me conte pra gente de onde surgiu a ideia do nome desse podcast. Esse podcast, ele leva o nome do meu próximo livro. Já fica aí a dica para vocês. E ele nasce de uma sessão de terapia. Eu já te contei isso? Não. Cara, nasce de uma sessão de terapia. Foi o seguinte, eu atendi uma pessoa, uma moça, que tinha uma série de comportamentos muito complicados com relação a autocuidado. Então, por exemplo, ela bebia muito, acabava dirigindo depois de beber, ela tinha relações sexuais desprotegidas, ela tinha muitos comportamentos de risco, vamos assim dizer, né? E a gente trabalhou bastante essa questão do comportamento de risco, novas respostas, como ela poderia, enfim, estar na vida, né? E ela teve uma mudança comportamental muito marcante, assim, ela começou a fazer dieta, começou a correr, diminuiu o uso da bebida a ponto de ficar vários finais de semana sem beber. E a gente estava nesse progresso, né? Acompanhando esse progresso e ela estava muito satisfeita com o desenvolvimento dela. Só que um belo dia ela chega no consultório, abatida, chorando, ainda atendia presencial nessa época. E aí ela falou, estraguei tudo, fiz merda. Eu falei, bom, vamos conversar, né? O que aconteceu? E ela me conta que no final de semana ela teve vários comportamentos de risco, como ela já havia tido em outros momentos, e ela estava muito decepcionada. E ela falou, é como se eu tivesse jogado do meu carro no meio da lama, no meio da poça de, né, E aí eu falei, bom, então vamos entender como é que você chegou nesse lugar? E eu gosto muito de metáfora, né? Então eu trouxe para ela, vamos entender que você jogou o seu carro nesse lugar e como é que você chegou lá. Tava com mapa, tava sem mapa? Dela, não, meu GPS estava desligado. Falei, então vamos ligar. O que é o GPS, né? E, bom, acho que vale um episódio só para isso, mas eu gosto de dizer que GPS é o nosso grande propósito de ser. E quando a gente está conectado com esse GPS, nosso grande propósito de ser, os nossos valores, né? A gente consegue recalcular a rota.
E aí foi nesse processo de, tudo bem, ué, você errou o caminho, ok, você desligou seu GPS, você não sabia chegar no lugar, ou até só conhecia este caminho, porque, não é que só conhecia, né? Conhecia mais este caminho, porque já passou por ele muitas vezes, e aí, pra gente sair desse lugar, a gente vai recalcular esse caminho, né? E foi muito legal, porque a sessão foi muito emocionante, ela chorou bastante, eu também me emocionei, porque de fato ela vinha nesse crescente, querendo ou não, o terapeuta também nutre essas expectativas, né? É claro que a gente acolhe as recaídas dos nossos clientes com muito respeito, a gente entende que isso pode acontecer, mas tinha uma expectativa da minha parte também, né? Então ela ficou muito emocionada, eu também me emocionei na sessão, e aí, final da sessão, a gente se abraçou, e ela olhou pra mim e fez uma voz robótica, tipo, recalculando a rota, sabe? Tipo, tô saindo daqui com outro mapa, eu fico arrepiada só de falar. E então, quando eu pensei em escrever o livro, que está em andamento, que provavelmente vai ser lançado aí em breve para vocês, eu pensei muito nessa proposta de auxiliar as pessoas a tomada de decisão, na vida, na carreira, e que a gente sempre pode recalcular a rota. Sempre. A gente precisa estar com o GPS ligado, senão não funciona. Mas a gente sempre pode recalcular a rota. Não importa se você parou num lugar que tipo, não foi nada legal, sabe? A gente tem como fazer diferente. E às vezes a gente até tá num lugar legal, mas não é o lugar que a gente queria. Não, também pode recalcular a rota. Não precisa ser na lama, no cocô e tudo mais, entendeu? Pode estar. Talvez eu tenha, sei lá, talvez você que esteja ouvindo a gente esteja numa praia paradisíaca, mas você não está satisfeito ali. Não sei, talvez não esteja com quem você goste, não esteja fazendo algo que tenha relevância para você, ou o calor te faz mal. Não sei, cada um tem aí os seus pontos, né? Dá para recalcular a rota, a gente não precisa ficar no mesmo lugar. Nem sempre o que pregam pra gente, como seria, né, a praia paradisíaca, é de fato o que seria paradisíaco pra gente, né? Exatamente. Ou até é paradisíaco, mas não o suficiente, né? Sabe aquela fala que as pessoas muitas vezes têm? Eu recebo bastante cliente falando alguma coisa mais ou menos nesse sentido, que é, isso não tem preço não, tem valor. Então, não tem preço a minha cama limpinha, o meu lençol esticadinho. Não tem preço ver que o meu filho aprendeu a escrever. Não tem preço, sei lá, coisas que parecem bobas, né? E a praia paradisíaca, ela também é paradisíaca para essa pessoa. Mas o que tem valor mesmo não tá lá. Então a gente vai entender como algo legal, mas não necessariamente algo que a gente vai permanecer e manter para a vida, né? Tem muito cliente que eu já atendi que vem de uma vivência de muitas conquistas, de muito retorno financeiro principalmente, mas insatisfeito com a vida que está levando. E aí quem está em privação financeira pensa, mas é louco, como assim? Ele ganha super bem, está numa posição maravilhosa, tem reconhecimento. Então, mas tem um preço isso, e esse preço está caro para essa pessoa. Mari, você fala, né, desse caso de uma pessoa que ganha bem, mas não tá 100% satisfeita. E aí eu penso automaticamente, assim, você sempre fala muito de gerações, você tem estado muito focada na geração Y, principalmente, para essa pessoa, assim, hipóteses, né? Por que talvez o dinheiro, o financeiro não é suficiente? O que ela pensa do trabalho, da vida, da carreira e do financeiro também? A geração Y tem uma característica muito peculiar com relação ao trabalho. E eu tenho focado na geração Y porque eu sou dessa geração, por sinal, né? A gente precisa rever as nossas concepções de trabalho, as nossas concepções de carreira mesmo. Primeiro que a gente foi educado por uma geração, no caso os baby boomers, né? A X é uma geração, talvez, dos nossos primos, não dos nossos pais, porque a geração tem aí diferença de 12, 15 anos. Então, salvo algumas exceções, né? A gente foi criado pelos baby boomers, a geração Y. Então, a gente foi criado por uma geração que estava assistindo a geração X ascender no mercado de trabalho. E eles entenderam que para a gente ascender também, para a gente ter o sucesso, né, que eles tanto almejavam para os seus filhos, nós tínhamos que estudar bastante, que a gente tinha que ter muitas atividades, era inglês, balé, ser hiperestimulado. Nós éramos o futuro da nação, né? Tem
um termo que eles usavam, crianças índigo, como se fôssemos mais evoluídos do que outras gerações, enfim. A gente foi criado muito nesse lugar e o trabalho, ele foi colocado pra gente como algo de grande importância e significância para a nossa construção de identidade. Então a geração Y, ela desde sempre, desde muito pequena, ela entendeu, né, que o trabalho, que o que ela fosse fazer, o que você vai ser quando crescer, isso meio que nasceu na nossa infância. Né? Dificilmente perguntavam-se isso para um baby boomer, o que você vai ser quando crescer. O baby boomer não tinha essa preocupação de escolha. Ele ia ser o quê? A vaga que tivesse, né? Eles são pós-guerra. Eu vou trabalhar onde? Onde tem trabalho, onde tem dinheiro. É ali que eu vou procurar. A geração X já começou a desejar postos melhores de trabalho porque foram influenciados pela globalização, pelo Hollywood, pelos filmes. Então, os filmes hollywoodianos, eles traziam essa ideia de que você pode ser muito novo e chegar no topo, né? Ser CEO de uma empresa. Que na época nem se falava CEO, falava presidente, né? Falava grande executivo e tal. E, então, assistindo esses filmes, essas séries americanas que estavam chegando no Brasil para essa geração X, vislumbrar esse lugar corporativo. Nós, da geração Y, a gente aprende sobre trabalho inspirado nessas pessoas, então nossos pais falavam sobre isso conosco, mas ao mesmo tempo a gente estava vivendo isso aqui, ó, evolução tecnológica, né? E a evolução tecnológica traz a ideia de mercado mais fluida. Então, startups, programadores lançando aplicativos incríveis. Então, na minha entrada no mercado de trabalho, eu tô com 38 anos, né? Então, foi na minha entrada no mercado de trabalho que nasce Uber, iFood, enfim, Facebook, tecnologias, Instagram. Tava entrando, né? Tava 2010, eu tava... tinha saído da faculdade já e o Instagram ainda estava caminhando, primeiros passos. Então a gente entrou no mercado de trabalho junto com esse boom tecnológico, com esse rompimento de fronteiras, não tem mais limite geográfico. E aí a gente entende que a formação da nossa identidade passa pelo trabalho e o trabalho não tem limite. Então, enquanto você ia falando, eu estava pensando justamente nisso, que eu estava lembrando de uma fala que você teve no seu curso de orientação profissional. Que você conta que essa geração é a geração chamada também dos burnoutados, porque vivem a carreira. E aí eu acho que você até pode falar mais sobre isso, mas minha dúvida nesse momento é como que essa geração, até pensando no recalcular uma rota, como que eles podem fazer com que o trabalho esteja na vida e não a vida esteja no trabalho? Como que eles podem conciliar uma carreira saudável pensando que eles valorizam tanto o trabalho e vivem tanto o trabalho, né? Então, a sua pergunta é maravilhosa. A gente precisa ressignificar o trabalho na nossa vida. E quando a gente fala valorizar o trabalho, não quer dizer que todos são apaixonados pelo que fazem. Mas a geração Y é uma geração de muito compromisso profissional. Então, a gente vê profissionais que estão fazendo horas e horas e horas, não porque gostam, mas porque entendem que eles têm esse compromisso com o trabalho. Eu não posso deixar fulano na mão, eu tenho este compromisso, o meu valor pessoal está atrelado ao trabalho. Então, para a gente sair deste lugar de burnoutados, né, de workaholics, que foi romantizado e virou workalover, eu já fui essa pessoa. Eu já falei muito que eu era workalover. Muito, gente. Eu sou apaixonada. Eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço. Mas tem uma distorção aí nessa percepção do que é o trabalho, na importância que o trabalho tem. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um local, um ambiente favorável para pensar sobre o nosso trabalho. Então, a terapia é um lugar muito bacana para fazer isso, orientação profissional, né? Ou grupos de amigos onde a gente possa refletir sobre o assunto. Ler materiais, livros, para a gente ocupar um lugar na vida profissional que não seja de colocar a nossa vida lá dentro, entende? O caminho para isso é de reflexão, é de autoconhecimento, é de ajustes de rota. Bom, então se eu não quero uma vida dentro do trabalho, mas eu quero um trabalho na minha vida, como é que eu posso escolher para a minha carreira
para que essa realidade seja efetiva para mim? E aí a gente vai entrar em alguns conflitos de valores do tipo, eu não posso falar não para o meu chefe de ficar até mais tarde. Cara, pode. E a geração Y critica muito quem faz isso, né? A geração X entende que já é chefe. Então, para eles, quem faz o pedido são eles. Ninguém pede nada para eles. Na cabeça deles é isso, né? Então, não tem cabimento alguém vir pedir para ele ficar mais tarde. Então, ele já recusa se você for geração Y. Tá? Não. Quem é chefe? Eu nasci o dono, né, dessa empresa. A geração Z já aprendeu que esses limites são muito importantes. Então, imediatamente, tipo, não, eu não fico até mais tarde. Agora, a geração Y, a gente tem muita dificuldade para sinalizar. Não porque a gente não saiba falar não, a gente sabe, a gente é a primeira geração que passou a cuidar da saúde mental, da maneira como a gente vê hoje. Mas a gente tem a ideia de trabalho muito vinculado com o nosso valor identitário. Então, se eu falo não, como se eu estivesse perdendo o meu valor identitário, perdendo quem eu sou, perdendo o meu valor de mercado, de pessoa, né? Descompromissado, indisciplinado, não veste a nossa camisa, né? Não está envolvido com o trabalho, ele não tem gana, não tem garra. A gente vai interpretando, né, esses abusos como oportunidades de reafirmar o nosso valor. Isso é muito delicado, isso é muito perigoso, inclusive. Quando você fala dessa dificuldade, eu automaticamente penso nas críticas que essa geração faz para a geração Z, por exemplo. Sim, assim, muitas, oxe. Contextualizando para quem ouve a gente, né? A Mari estuda e por isso ela fala muito bem sobre gerações, ela sempre fala de todas. E eu fiquei pensando aqui que, assim, me corrija, né, se eu estiver errada, mas penso que talvez falte para a geração Y um pouco do que a geração Z tem, né? De colocar limite, de ser flexível. E como que eles podem aceitar isso, entender isso e tipo, olha, nossa, eu acho que essa geração aí tá fazendo alguma coisa importante, um movimento que eu posso... Acho que a gente devia montar, olha hoje aqui, já pensei em negócios, né? Geração Y é essa pessoa. A cada 10 minutos a gente abre uma startup na nossa cabeça, um plano de negócio. Mas acho que a gente tem que ter a gente poderia aprender muito com a geração Z, do mesmo modo que a geração Z pode aprender muito com a geração Y, em pontos distintos. Então, a geração Z ensina pro Y, se a gente olhar para eles com esse cuidado e não com crítica e deboche, que isso é importante, né? Se a gente levanta a parede de julgamento, tudo que o outro está fazendo é inadequado, eu estou certo, e olha só como eles são ridículos, eles levam os pais para a entrevista. Acho que vocês devem ter visto, quem está escutando a gente deve estar acompanhando aí esse movimento. Então a gente precisa aprender com eles que esse posicionamento de não fico até mais tarde, o meu estilo de vida importa, a minha saúde importa, eu não aceito abusos, isso é muito importante. Em contrapartida, a geração Z precisa aprender com a geração Y que o conhecimento é construído, que o resultado profissional ele é produto de uma série de respostas e de constância. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu vejo um problema com a geração Z, que é como a aquisição de conhecimento é muito rápida, então a gente dá um Google, a gente usa agora inteligência artificial, a gente acessa esse conteúdo, não é nem conhecimento, né? Porque conhecimento é quando a gente trabalha esse conteúdo, quando a gente, fazendo uma metáfora com pão, é quando a gente sova esse conteúdo, aí vira conhecimento, né? Só o conteúdo entra e volta, né? Não permanece na nossa história. Como a geração Z tem acesso a isso com muita facilidade, muita rapidez, muitos dessa geração compreendem que eles já sabem tudo e que eles têm todas as respostas e que eles são mais espertos e que eles são experientes. E isso para o mercado de trabalho é um problema, porque o resultado da sua carreira é produto, ou seja, é uma consequência de uma constante, de um comportamento constante. Então, como a geração Z responde menos ao trabalho, vocês têm menos consequências favoráveis para isso e têm mais consequências problemáticas do tipo esses deboches que as outras gerações acabam fazendo. Vocês são a geração mais nova, né? Uhum. A Alfa ainda não entrou no mercado, eles estão se preparando para entrar no mercado. E por outro lado, a gente precisa colocar esses limites, valorizar o nosso estilo de vida. E olha que interessante, né? Quando a gente vê pesquisas de âncoras de carreira,
que é uma ferramenta do Edgar Schein, que é um psicólogo também, que trabalha muito com essa questão de decisão em carreira, a geração Y tem como maior âncora estilo de vida. Então, quer dizer, a gente escolhe o estilo de vida, a gente quer ter o estilo de vida, a gente quer ir para academia, a gente quer ter saúde mental, a gente quer ter casa gostosa, a gente quer. Mas existe uma questão cultural, né, da nossa geração, um aspecto geracional. E aí, bom, um parênteses importante aqui, tem as suas interseccionalidades com classe social, raça, etnia, né, enfim, gêneros, tem as suas interseccionalidades, não dá para generalizar, todo mundo Y, dá isso. Mas vamos pegar um padrão de consumo, né, a geração Y, eu me perdi um pouco no que eu estava falando, aqui eu fiz um parênteses, né, mas ela tem essa ideia de que, lembrei, ela tem essa ideia de que estilo de vida é importante, que ela quer manter isso, mas ao mesmo tempo ela foi ensinada que ser especialista, que ser muito bem cotado, que ter reconhecimento social é importante. Então a gente fica oscilando entre 3 âncoras: estilo de vida, reconhecimento social, técnico especialista, né? E dedicação a uma causa. Então a gente quer que o nosso trabalho tenha significado, seja relevante, tenha uma causa social, não trabalho. Se não. A geração Y pede demissão se o trabalho estiver insignificante para ela. Ele não pensa no dinheiro, ele pensa, tipo, tem que ter significado. E aí, como tem significado, ele investe nisso aqui, no técnico funcional, que é ser especialista. Mas não consegue fazer o estilo de vida acontecer. Na verdade, a geração Y entende o trabalho como estilo de vida. E aí é onde eu percebo a grande preocupação que eu tenho. Que é onde deixa de ter um trabalho na vida e passa a ter uma vida no trabalho. E aí a vida no trabalho é um problemão. Porque a nossa vida, ela é composta de várias áreas. O trabalho é uma delas, importante pra caramba. Mas não dá pra ser só isso. Né? E a geração Y tem esse fator identitário mesmo. O meu estilo de vida é o meu trabalho. E essa geração, ela sonha com liderança também? Ela também quer crescer, quer chegar lá no topo, quer ser CEO? Menos que a geração X, porém, somente se estiver ligado a uma causa. Eu quero ser referência, autoridade, top e tal, se eu estiver ligado a uma causa. Se for só para chegar lá como CEO, a geração Y não tem tanto esse tesão. Enquanto que a geração X não importava se tinha causa ou não. Eu quero ser liderança, eu quero ser o topo da pirâmide, eu quero chegar o mais rápido possível nesse lugar. Pensando agora na geração Y como líderes, como que eles podem lidar com as diferenças de estar liderando uma pessoa da geração X, um baby boomer e uma pessoa da geração Z? Pelos atendimentos que eu venho fazendo e pelos livros que eu leio, a geração Y precisa aprender a delegar e monitorar. Essa é uma maneira muito interessante de trabalhar a sua liderança. Delegar e monitorar. Entender que o trabalho que ele executa não é mais o operacional. Às vezes a geração Y tem um péssimo hábito de pegar para fazer. Deixa que eu faço. Tá lá a geração Y resolvendo. Coisa que não é da nossa alçada. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei num lugar, já faz um tempo, e tinha uma questão de matrícula, que era importante para o lugar, uma escola, né? Que era importante para o lugar. E não era minha tarefa, eu sou psicóloga. Na época eu estava como coordenadora educacional pedagógica. Não era o meu papel trabalhar estratégias para aumentar a matrícula. Mas aquilo estava sendo posto como um problema constante. Como eu estava numa posição de liderança, eu assumi então a estratégia de como é que a gente pode aumentar a matrícula aqui da escola. E funcionou, foi legal, aprendi muita coisa, fui estudar, enfim. Deu certo em muitos momentos. Mas hoje, com a maturidade que eu tenho, eu fiz um trabalho que eu nem recebi por isso. Eu me desgastei, eu me estressei, eu me coloquei em várias condições que não eram da minha alçada, né? Problemas com a geração Z, por exemplo, que a geração Z não assume. Tipo, se não é da minha alçada, não vou fazer. Tanto que tem um
um episódio aí de um stand-up, depois até posso distribuir para vocês lá no meu Instagram, acho que foi o Maurício Meirelles que falou, que a gente só perdeu a Copa porque quem estava jogando era a geração Z, né? Ele fala assim, eu sou lateral, eu não vou atacar não. Tipo, a geração Z tem essa coisa, eu não posso fazer mais do que está sendo proposto. Mas aí tem uma linha muito tênue entre ser abusado, porque eu estou sendo colocado num trabalho onde se eu não fizer, eu não tenho valor, não tenho reconhecimento e tal. E o outro lado que é fazer isso daqui diz respeito sim ao meu compromisso com a minha carreira, com a minha profissão, até mesmo com a minha equipe. Não necessariamente com a empresa, porque a geração Z já sabe que a empresa não é dela. Já aprenderam isso, né? Mas ainda não aprenderam que a carreira é. Eles colocaram a carreira na mão do outro. Mas aí, entendeu o negócio onde está? A Y está colocando a carreira dentro da... né, carregando que nem Sísifo lá, leva a pedra e solta a pedra, leva a pedra e solta a pedra. A Y está fazendo isso. Agora a Z já entendeu que a empresa não é dela, mas está colocando a carreira na mão de outra pessoa. Nossa, essa realmente é uma reflexão muito boa, assim, me pegou. Eu sou Z, né? Então, eu tô aqui refletindo. Mari, enquanto você falava sobre ter essa dificuldade de delegar, eu lembrei, a gente estava tendo uma conversa aqui antes de começar, e você falou de um termo que é o adulting, que a geração Y tem dificuldade, enfim, vou deixar você falar. A gente não cresceu. Mas eu queria Não, a gente entender cresceu, essa relação, sabe? Assim, o não conseguir delegar tem a ver com isso? E por que existe isso, né? Olha, pode ter relação. Não posso te afirmar que tem uma relação direta, porque eu não tenho dados específicos para afirmar isso. Mas eu traçaria uma hipótese que sim, pode ter a ver. O adulting, se tornar adulto, né? É um assunto muito delicado para a geração Y, porque como a gente não foi exposto às mesmas condições de responsabilidade que os nossos pais. Então, eu hoje, com a idade que eu tenho outras responsabilidades, diferentes das responsabilidades que meus pais tiveram. E como eles são a nossa referência de adulto, a gente tem a sensação que muitas vezes a gente não é adulto ainda, né? O que é ser adulto? Para a geração Baby Boomer era trabalhar, casar, ter filho. Para a geração X era trabalhar, casar, ter filho talvez, e ter muitos bens. Casa, carro, isso é ser adulto. Né? Tomar decisões, eu sou CEO, eu tenho muitas escolhas, muito poder de escolha. Agora, pra gente, a gente já tem liberdade para casar ou não, para ter filho ou não, para trabalhar na empresa ou não, para ser empreendedor. A gente teve uma ampliação de possibilidades, que a nossa referência de adultecer, ela está muito distante da nossa realidade de ser adulto. Então a gente precisa ser lembrado disso. Eu tenho uma cliente que eu falei para ela assim, bem-vindo ao mundo adulto. Ela tem 35 anos. Ela, você sabe que eu me senti mesmo? Então, sim, né? Porque a nossa referência de adulto, ela é diferente da vida que a gente tem. Então a gente precisa aproximar isso. Para a gente entender que nós temos poder de decisão, poder de escolha. E aí eu acho que isso esbarra na liderança, porque talvez alguns da geração Y, não diria todos, talvez não se sintam seguros o suficiente para ocupar esse papel. Né? Alguns, nesse sentido. Mas acho que o lance do adulting tem mais a ver com a vida cotidiana mesmo. Com a vida cotidiana, não especialmente com o trabalho, mas com a vida cotidiana. E os efeitos das nossas decisões, né? Você acha que isso também pode ter a ver com a dificuldade de dizer não, por exemplo? Sim. Nós temos dificuldade de dizer não no ambiente do trabalho, alguns tantos no ambiente de relações afetivas, mas a gente já sabe mais do que as gerações anteriores, né? E aí, como eu falei da interseccionalidade, para mulheres é mais difícil, por exemplo, falar não. Mulheres da geração Y, muito difícil falar não e se sentir adulta. Porque as referências de adulto para a mulher, elas mudaram. Elas mudaram bastante. Então, peraí, minha mãe é adulta quando ela tem uma filha, quando ela tem uma casa, quando ela lava a própria louça, e aí o que eu estou fazendo?
né, de adulto? O que eu faço de adulto? E aí a gente olhar para as responsabilidades da vida adulta, né? E aí eu acho que a nossa principal reflexão para o nosso encontro de hoje é entender que a gente pode fazer diferente, a gente tem essa possibilidade, mas que para isso a gente vai precisar olhar para as nossas verdades, para aquilo que a gente entende como importante, para as nossas regras, se a gente quer manter essas regras ou não, se a gente vai permanecer com essas regras sobre trabalho, sobre vida, sobre adulto. E aí o recalcular a rota é fazer essa conexão com os nossos valores. São os valores que ligam o GPS. Então, tipo, o GPS precisa de quê? De internet para rodar, né? Conexão com a internet. Então, valores. Valores é a nossa internet. Se você desligou, está no modo avião, não vai rodar. Não vai rodar. Não vai nem recalcular a rota. Vai ficar ali andando sem rumo, sem mapa, sem nada. Né? Agora, consigo essa conexão, aí eu encontro o meu grande propósito de ser, aí eu consigo traçar uma nova rota, tomar decisões mais alinhadas, talvez uma rota mais distante e mais lenta, ou mais curta e não tão próxima do que eu quero agora, como uma ponte. Enfim, recalcular a rota tem muito a ver com isso. Legal, Mari. Gabi, obrigada por estar aqui, por ter participado, fazer essas perguntas. Muito provavelmente vocês vão encontrar a Gabi mais vezes nos nossos episódios. Deixe os seus comentários, vai lá no Instagram, conversa comigo, Mariana Marco. Conta o seu Instagram aí, Gabi. Meu é Psi Almeida GC. A Gabi está um passinho de sair da faculdade, graduação de psicologia. Nos sigam, nos acompanhem. E obrigada por ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do nosso podcast.